Você já parou para pensar por que tantas pessoas que você conhece vivem uma vida de frustração, ansiedade e arrependimento? Pessoas que até demonstram sucesso por fora, mas que, no fundo, carregam um vazio que as consome pouco a pouco? O fim dessa trajetória quase sempre é trágico. Doenças emocionais, solidão, escolhas ruins e, em muitos casos, uma vida desperdiçada. E sabe o que é pior? Elas nem percebem que são os próprios hábitos que defendem com unhas e dentes que estão cavando esse buraco. Mas existe um caminho para quem tem coragem de enxergar a verdade e mudar. Se você assistir esse vídeo até o final, vai descobrir exatamente quais hábitos você precisa eliminar em silêncio da sua vida e como substituí-los por atitudes que transformam. Eu sou Adriano, e há mais de 10 anos estudo e aplico a filosofia estoica na minha vida. O estoicismo me mostrou como pequenos hábitos, aparentemente inofensivos, são capazes de destruir silenciosamente um ser humano por dentro. E é por isso que hoje eu vou revelar 12 hábitos que podem estar te corroendo sem que você perceba. Vou dividir esses ensinamentos em 6 partes para que você consiga refletir e aplicar de forma prática no seu dia a dia. Você já percebeu como é impressionante a quantidade de decisões que deixamos de tomar simplesmente porque estamos preocupados com a opinião dos outros? Pense comigo, quantos sonhos você já guardou na gaveta porque teve medo de ser julgado? Talvez tenha pensado em mudar de carreira, mas desistiu porque alguém disse que seria arriscado demais. Ou até mesmo já quis iniciar um relacionamento, mas se preocupou em como as pessoas à sua volta iriam reagir. Esse hábito de viver em função do olhar externo é um dos mais cruéis, porque ele destrói silenciosamente sua liberdade, te aprisiona em uma vida que não é sua e, pior ainda, você passa a acreditar que esse é o caminho certo. O filósofo estoico Epicteto dizia que não devemos entregar nossa paz de espírito nas mãos de ninguém, porque tudo aquilo que depende da aprovação dos outros já não está sob nosso controle. E o mais curioso é que, no fundo, sabemos disso. Quem nunca ouviu a frase, você não pode agradar todo mundo, mas ainda assim, insistimos em tentar agradar, e ao fazer isso, abrimos mão daquilo que realmente nos move. A ciência também confirma isso. Estudos mostram que pessoas excessivamente preocupadas com a aprovação social são mais propensas a desenvolver ansiedade crônica e até depressão. Ou seja, além de limitar suas ações, essa dependência emocional mina sua saúde mental. Um exemplo trágico desse comportamento foi a vida de Amy Winehouse. Ela tinha um talento único, uma voz que encantava multidões, mas a cada passo que dava era sufocada pelas críticas, pelos olhares e pelas expectativas externas. Ela defendia seus excessos como se fossem uma forma de suportar aquela pressão, mas no final, esse hábito destrutivo a consumiu. Do outro lado, temos a história de Steve Jobs. Ele foi criticado inúmeras vezes, rejeitado em sua própria empresa, chamado de louco por acreditar em ideias que pareciam absurdas. Mas em vez de ceder à opinião dos outros, ele escolheu acreditar em si mesmo. E o resultado é que mudou o mundo da tecnologia e se tornou símbolo de coragem criativa. Agora, trazendo isso para a sua realidade, quantas vezes você já deixou de publicar uma ideia simples em suas redes sociais porque temeu o julgamento? Quantas vezes você engoliu sua opinião em uma reunião de trabalho só para não parecer estranho ou diferente? E no fundo, você sabe que se tivesse falado, poderia ter feito a diferença. Esse hábito é como um ladrão que entra silenciosamente na sua vida e rouba sua autenticidade. E cada vez que você se cala, você reforça a ideia de que a opinião do outro vale mais do que a sua própria essência. É aí que entra a força do estoicismo. Quando aprendemos a diferenciar o que está sob nosso controle e o que não está, começamos a entender que a opinião alheia jamais será nossa responsabilidade. Você não controla o que pensam, não controla o que falam, não controla os julgamentos. Mas você controla a forma como reage a isso. Controla o valor que dá a cada palavra que escuta e, principalmente, controla o rumo que escolhe para a sua vida. Imagine a liberdade de poder tomar uma decisão apenas porque ela faz sentido para você, e não porque vai ou não agradar aos outros. Pense em algo que você tem adiado só por medo da crítica. Talvez iniciar um canal, escrever um livro, abrir um pequeno negócio ou simplesmente mudar a forma como você se veste. O desafio que eu quero propor é simples. Durante os próximos 7 dias, tome pelo menos uma decisão importante sem pedir a aprovação de ninguém. Apenas você, sua consciência e seu propósito. Pode ser algo pequeno,
como postar uma ideia que você acredita de verdade, mesmo que alguém possa criticar. Mas faça. E depois, observe como isso te dá uma sensação de poder, de autonomia, de vida vivida com autenticidade. E quando a dúvida bater, lembre-se de uma das frases mais fortes de Marco Aurélio. É loucura esperar aplausos da multidão quando você não é capaz de aplaudir a si mesmo. Se você não começar a reconhecer o seu próprio valor, ninguém fará isso por você. E talvez esse seja o primeiro passo para resgatar sua liberdade e começar a viver de acordo com aquilo que você realmente acredita. Porque a verdade é simples. A aprovação dos outros não paga suas contas, não acalma sua mente e não traz paz ao seu coração. O que traz paz é saber que você está vivendo de acordo com os seus princípios, e isso é algo que ninguém pode tirar de você. Quer que eu faça o mesmo aprofundamento com os outros tópicos, seguindo essa mesma pegada de narração contínua, detalhista e conectada com o público? Você já notou como alguns dias parecem sumir das suas mãos? Você acorda, pega o celular só por 1 minuto, responde uma mensagem, abre um vídeo, pula para outra aba e quando percebe, já está atrasado, com a mente fragmentada e aquela sensação de que o dia te levou, não o contrário. No fundo, você sabe que não escolheu nada, apenas foi empurrado pelo piloto automático. E é isso que corrói por dentro, a soma de microdecisões que você não tomou. Os estoicos chamavam isso de perder o governo de si. Epicteto insistia que a liberdade real começa quando você decide o que está sob seu controle e age em conformidade, não quando o mundo lá fora aplaude suas distrações. Segura essa ideia, porque em instantes eu vou te dar um exercício de 90 segundos que reseta sua atenção de forma quase imediata. Mas antes, você precisa entender por que se sente preso. Nosso cérebro ama economizar energia. Ele transforma comportamentos repetidos em rotinas sem esforço para poupar recursos. Isso é ótimo quando as rotinas são boas. Treinar, ler, planejar. E devastador quando a rotina padrão é rolar a tela sem pensar. Dizer sim a tudo, abrir e-mails e aplicativos no reflexo. Existe um dado clássico da psicologia que me marcou. Grande parte do tempo da mente divaga longe do que está fazendo, e essa divagação tende a reduzir a sensação de bem-estar. Faz sentido, não? Quando você não está no que está fazendo, a vida perde textura. Marco Aurélio escreveu algo que parece ter sido feito para a nossa era das notificações. A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Se a sua cabeça é um zapping constante, sua vida vira um zapping constante. Olha ao redor da sua rotina de manhã. Você desperta e o primeiro gesto é tocar no aparelho? Esse único gesto determina o tom do seu dia. Quando a primeira luz do dia é a da tela, você terceiriza sua agenda para o que aparecer no feed. O piloto automático começa exatamente aí, quando o primeiro estímulo decide por você. E no trabalho? Quantas vezes você abriu o notebook jurando que faria uma tarefa importante e, meia hora depois, estava mergulhado em e-mails, abas e conversas que não mudam seu resultado? Você chega ao fim da tarde exausto, mas com a incômoda sensação de que não moveu as coisas que importam. Esse cansaço não é físico, é um desgaste por context switching, por saltar de assunto em assunto sem fechar ciclos. O estoicismo propõe o oposto: intencionalidade, uma coisa de cada vez. Bem feita, guiada por princípios e não por impulsos. Agora, o exercício de 90 segundos que eu prometi, e faça comigo, sem pensar demais. Endireite a postura, feche os olhos por 3 respirações profundas. Na próxima expiração, pergunte-se em voz baixa: o que está sob meu controle nos próximos 20 minutos? Responda com uma única ação concreta, pequena e mensurável. Abra os olhos, retire todas as distrações visuais da sua frente, celular para baixo e fora do alcance, e inicie. É só isso. Você está treinando, de forma deliberada, a transição do modo reativo para o modo de comando. Parece simples, e é justamente por isso que funciona. Você curou a primeira ruptura do dia. Decidiu. Talvez você esteja pensando que não dá para viver assim o tempo todo. Mas ninguém está pedindo perfeição, e sim liderança sobre janelas de atenção. Pessoas altamente produtivas criam blocos de foco onde o mundo lá fora não entra. Bill Gates tem seus períodos de isolamento para pensar, escrever e revisar ideias, e isso não é um luxo, é um método. Em outra época e com outro estilo, Marco Aurélio escrevia no próprio caderno antes do sol nascer para estabelecer a mente no que importava.
Esses exemplos mostram que controle de agenda é um ato de responsabilidade, não de arrogância. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força, escreveu Marco. O que isso significa hoje? Significa que você define o primeiro bloco do dia antes de qualquer aplicativo. Significa que você escolhe 3 prioridades e trata o resto como se der depois. Significa aceitar que urgências alheias não são automaticamente prioridades suas. Vamos entrar na prática porque é aqui que você vira o jogo. Crie uma rotina de aterrissagem de 3 minutos pela manhã antes de tocar no celular. 3 respirações profundas, 3 linhas de diário e 3 minutos de movimento. As respirações sinalizam para o corpo que você está no comando. As 3 linhas de diário respondem a 2 perguntas estoicas simples. O que está sob meu controle hoje? E qual é a minha primeira ação concreta? O movimento rompe a inércia fisiológica. Em seguida, defina um bloco de foco de 20 a 50 minutos para a tarefa que mais desloca sua vida para frente. Não é responder mensagens, não é limpar a caixa de e-mails, não é só dar uma checada. É a tarefa que, se feita, muda o seu dia. Coloque o celular fora do alcance físico, ative o modo não perturbe e deixe uma folha ao lado para anotar pensamentos intrusivos. Cada vez que uma ideia tentar te arrancar da tarefa, você a estaciona no papel e volta. Isso treina o músculo da atenção de um jeito que nenhuma dica motivacional treina. No intervalo entre blocos, caminhe 2 minutos, beba água e verifique mensagens, apenas se isso fizer parte do seu trabalho naquele momento. Você não é um call center de si mesmo. A cada tarde, antes de encerrar, faça um pequeno balanço. O que eu concluí? O que ficou para amanhã? E qual é a primeira ação do dia seguinte? Sêneca dizia que a vida é longa se a sabemos usar. Fechar o dia com consciência é uma maneira simples de alongar a vida, porque você deixa de carregá-la nas costas e passa a carregá-la no papel, com clareza. Talvez você esteja pensando que a maior pedra no seu sapato são as redes sociais. Então aqui vai uma intervenção estoica de alto impacto e funciona especialmente bem para quem sente ansiedade. Remova os aplicativos de dopamina rápida da tela inicial e torne o acesso deliberado, não reflexo. Desative notificações não essenciais. Estabeleça janelas curtas e definidas para uso recreativo. Por exemplo, 15 minutos após o almoço e 15 no fim do dia. Quando estiver dentro da janela, use. Fora dela, não negocie. Você não está punindo o prazer, está devolvendo a ele o lugar certo, enquanto protege sua capacidade de fazer o que realmente importa. É impressionante como, em poucos dias, a vontade compulsiva diminui quando o gesto automático é interrompido. E quando o trabalho exige comunicação constante? A solução não é virar um eremita. A solução é alternar. Blocos de foco profundo intercalados com blocos de resposta. Você envia um sinal claro para a sua equipe. Em tais horários, eu estou acessível. Em tais horários, eu produzo. Ao proteger a atenção, você entrega melhor quando está presente para os outros. Essa é a essência da disciplina estoica aplicada ao mundo moderno. Presença onde você está, em vez de meia presença em todo lugar. Existe ainda um ponto cego do piloto automático que pouca gente percebe. Ele se esconde em decisões boas demais para serem questionadas, como dizer sim a toda oportunidade. Mas dizer sim a tudo é dizer não às suas prioridades. Experimente, por uma semana, responder: posso te dar uma resposta amanhã? Sempre que surgir um novo pedido. Ao retardar o impulso, você recupera a escolha. E ao recuperar a escolha, reaprende a dizer não sem culpa. Isso não é frieza, é respeito pelo que você se propôs a construir. O resultado é uma vida com menos arrependimento, porque você passa a fazer menos coisas, porém as certas. Para não perder sua atenção agora, vou propor uma quebra de padrão, que te prova como o controle volta rápido quando você decide. Pegue o celular, coloque em modo avião por 5 minutos exatos a partir de agora, e continue me ouvindo. Se isso te deu um frio na barriga, melhor ainda. Percebeu? A ânsia passa em menos de 90 segundos. O desconforto é um alarme falso. Você acabou de provar para si mesmo que não precisa atender a cada estímulo. E é essa prova, repetida, que reprograma o hábito. Eu quero te deixar com um desafio simples e poderoso para os próximos 7 dias. Primeiro, comece cada manhã sem tela, com as 3 respirações,
as 3 linhas e 3 minutos de movimento. Segundo, separe 2 blocos de foco por dia, de 20 a 50 minutos cada, para o que realmente importa, com o celular fora do alcance. Terceiro, encerre o dia com 3 linhas: o que fiz, o que aprendi, o que farei primeiro amanhã. Se você cumprir só isso, vai sentir em uma semana um nível diferente de clareza, calma e resultado. E quando a mente quiser negociar, volte a Marco Aurélio. Não permita que o futuro te perturbe. Se for preciso, você encontrará as mesmas armas da razão que hoje te protegem contra o presente. O futuro tem 1000 distrações. O presente tem o seu comando. Viver no piloto automático é abdicar aos poucos da própria vida. Retomar o comando é menos heróico do que parece. É apenas fazer pequenas escolhas com intenção, repetidas até se tornarem seu novo padrão. Quando você dirige a própria atenção, o resto começa a se alinhar. O trabalho rende, a ansiedade diminui, os relacionamentos melhoram porque você está inteiro neles. E é por isso que eu insisto, não espere se sentir pronto. Decida um bloco agora. O piloto automático não desliga com força de vontade, ele se dissolve com direção. E direção é exatamente o que você acabou de recuperar. Você já percebeu como o ressentimento parece justo no começo? Alguém te fere, você repassa a cena 1000 vezes, monta argumentos perfeitos que nunca são ditos e jura que está apenas processando. Mas o que começa como defesa vira prisão. O rancor te coloca para reviver uma agressão que já aconteceu, como se sua mente estivesse tentando terminar uma conversa que nunca acaba. É por isso que ele consome. Cada repetição rouba a energia do presente. Epicteto lembra que não nos perturbamos com os fatos em si, mas com os julgamentos que fazemos sobre eles. Quando você chama o ofensor de imperdoável e se chama de vítima eterna, cria uma história que te amarra ao pior momento. E sem perceber, passa a carregar o agressor no bolso todos os dias. Na prática, o ressentimento tem 2 motores. O primeiro é a ruminação. Você volta à mesma memória buscando um fechamento que depende do outro. O segundo é a identidade de injustiçado. Sem querer, você começa a se apresentar para si mesmo como alguém a quem isso sempre acontece. Junte os dois e você tem um loop que drena a atenção, distorce decisões e endurece o corpo. Não é só psicológico. Quem sustenta mágoas crônicas tende a ter mais tensão muscular, pior sono e maior reatividade ao estresse. O corpo aprende a esperar o ataque. E quando o corpo aprende, ele reage antes de você escolher. Agora, respira comigo e testa uma microintervenção simples, aqui e agora. Traga à mente um episódio que te incomoda. Nomeie o fato em uma frase curta, sem adjetivos. Em seguida, separe o que está sob seu controle, suas interpretações, limites e ações daqui para frente. Se precisar, escreva em 3 linhas. Fato, opinião, próximo passo. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não se assemelhar ao ofensor. Essa frase é uma bússola. Ela te lembra que o seu poder está em escolher a postura que te preserva, não em refazer o passado. Talvez você pense, se eu perdoar, vou passar pano. Perdoar não é esquecer. Tampouco reconciliação automática. Perdão é higiene interna. Você desativa a energia que mantém a ferida aberta para poder agir com clareza, inclusive para impor limites firmes, acionar a justiça quando necessário e se afastar de quem não faz bem. O estoicismo não é passividade, é direção. Ele te dá critérios para não ser refeito pela dor. Para aplicar isso no cotidiano, vamos traduzir em passos práticos que cabem na vida real. Primeiro, a carta que você não envia. Escreva tudo o que precisa ser dito, sem censura, e guarde. O objetivo é tirar a trama da cabeça e colocá-la no papel. Segundo, o reframe factual. Pegue a mesma história e reescreva com verbos neutros, tirando intenções que você não tem como provar. Em vez de "ele quis me humilhar", experimente "ele disse X em público, eu me senti ig, meu limite a partir de hoje é Z". Terceiro, o ensaio de limite. Em voz alta, treine a frase que você dirá se a situação se repetir. Curto, direto, respeitoso. Quando acontecer X, eu vou fazer Y. Se continuar, eu me afasto. Repare que não há pregação, há fronteira. Quarto, o ritual de soltura. Escolha um gesto simbólico para marcar a decisão interna. Amassar o papel e descartar. Fechar o caderno. Tocar uma porta. Símbolos ajudam o cérebro a encerrar ciclos.
No trabalho, o ressentimento costuma vir disfarçado de justiça. Você carrega a bronca do feedback ríspido do chefe, a promoção que não veio, a ideia copiada. O risco é usar o rancor como combustível e, com o tempo, contaminar o seu padrão de entrega. Troque o ciclo mágoa-vingança por mágoa-aprendizado-fronteira. Extraia um aprendizado técnico da situação, o que posso melhorar, defina um limite comportamental, o que não aceito mais, e haja no que desloca sua carreira, o que eu faço hoje que me aproxima da próxima competência. Essa transmutação tira o ofensor do centro e te recoloca como protagonista. Nos relacionamentos, a mágoa recalcada vira um placar silencioso. Cada atraso vira prova, cada esquecimento vira confirmação. A solução prática é criar rituais de restauração. Uma vez por semana, combinem 15 minutos de conversa com 3 regras: falar na primeira pessoa, descrever fatos e pedir o que precisa no futuro. Quando aconteceu X, eu me senti e que o que eu preciso é Z. Parece simples, porque é. E funciona porque troca a acusação por responsabilidade. Se a outra pessoa não topa esse jogo limpo repetidamente, o seu limite precisa deixar de ser teoria. Quando falo de exemplos públicos, eu não estou falando de fofoca, e sim de padrões humanos que aparecem sob holofotes. Biógrafos e relatos ao longo dos anos descrevem Michael Jackson vivendo sob críticas ferozes, conflitos internos e uma busca insaciável por aprovação. O acúmulo dessas pressões e feridas mal cicatrizadas é frequentemente citado como parte do seu sofrimento. É um retrato de como a ferida aberta, quando não é tratada, tende a buscar alívio em caminhos que cobram um preço alto. Em contraste, pense em Nelson Mandela, deixando a prisão após 27 anos. Ele poderia ter escolhido a amargura como identidade. Optou por perdão estratégico, não para esquecer o que aconteceu, mas para construir um futuro possível. Essa decisão transformou não apenas a sua história, mas a de um país. 2 trajetórias, 2 resultados, uma diferença central: o que fazer com a dor. Talvez você se pergunte se vale mesmo o esforço. Vale porque o ressentimento te dá uma energia que parece força, mas é uma força que emperra. O perdão, por sua vez, libera energia de ação. Há boas razões fisiológicas para isso. Quando você desarma a narrativa de ameaça constante, seu corpo reduz a vigilância, o sono melhora, a irritabilidade cai e a mente recupera foco. É o tipo de mudança que se percebe em poucos dias, primeiro no corpo, depois nas escolhas. Aqui vai uma quebra de padrão para te provar que o alívio é treinável. Feche os olhos por 15 segundos e traga o rosto de alguém que te magoou. Sem justificar nada, diga em silêncio: eu reconheço a dor, eu escolho cuidar do que é meu, eu solto o resto. Observe a resistência física, talvez uma tensão no peito, na mandíbula. Repare como, ao respirar 3 vezes mais longas, a tensão diminui um pouco. Você não resolveu uma história inteira, mas avançou 1 milímetro. O progresso é acumulado de milímetros. Quero te deixar com um protocolo de 7 dias, direto ao ponto. Dia 1. Escreva a lista das 3 mágoas que mais ocupam sua cabeça hoje. Dia 2. Escolha uma e faça a carta que não será enviada. Dia 3. Reescreva a história em versão factual, com próxima ação e limite. Dia 4. Execute uma pequena ação de cuidado por você que não dependa de ninguém. Exercício, sono, alimentação, para sinalizar ao corpo que você saiu do modo ameaça. Dia 5. Ensaie em voz alta a frase de limite que usará se a situação se repetir. Dia 6. Se for seguro e útil, faça uma conversa curta e objetiva usando o formato: quando X, eu me sinto se eu preciso dizer. Dia 7. Ritual de soltura e registro no diário de como você se sente. Se a mágoa for antiga e profunda, repita o ciclo por mais uma semana. Se envolver abuso ou crime, o passo adicional é procurar suporte profissional e jurídico. O estoicismo não te pede para suportar o intolerável, ele te convida a agir com coragem e prudência. Sêneca, ao tratar da ira, alertava para o perigo de alimentar a chama que nos queima primeiro. Você não precisa mais carregar esse peso para provar que tem razão. Sua razão se prova quando você escolhe a resposta que te preserva, constrói e liberta. E, quando a mente tentar te puxar de volta ao velho roteiro, volta a Marco Aurélio. A melhor vingança é não se assemelhar ao ofensor.
Essa é a virada silenciosa que ninguém aplaude, mas que muda tudo por dentro. Você já percebeu como a procrastinação sempre chega com um bom argumento? Ela nunca bate na porta dizendo, vou arruinar seu dia. Ela sussurra, você merece um descanso, daqui a pouco eu começo, preciso me sentir inspirado. E você concorda, porque parece lógico. Só que, quando a noite chega, a conta vem. Prazos estourados, culpa, cansaço mental e a sensação de que a vida está atrasada. É exatamente aqui que o estoicismo corta o caminho das desculpas. Marco Aurélio avisou, você age como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto vive, enquanto é possível, torne-se bom. Não é um chamado ao pânico, é um lembrete de prioridade. Se algo é importante, precisa caber no dia de hoje, nem que seja em 5 minutos. Vamos desmascarar como isso opera no cotidiano. Você acorda e diz, hoje eu treino, mas o corpo parece pesado. Você adia 1, 2 horas e quando percebe, já está no trabalho. Tudo bem, eu vou à noite. Chega à noite e a cabeça está exausta. Você troca por sofá. Mesma mecânica com o estudo para concurso, a conversa difícil que precisa ser feita, a consulta médica, a entrega do projeto, a organização financeira. Você se reconhece nisso? A procrastinação tem um padrão, superestimador do começo e subestimador do acúmulo. O começo parece um morro, o acúmulo vira montanha. Epicteto traz uma chave simples e direta. Primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, depois faça o que você tem que fazer. Traduzindo para o agora, identifique a próxima ação concreta, pequena e com verbo no início. Não arrumar a vida financeira, mas abrir o extrato e listar as 3 maiores despesas do mês. Não fazer o TCC, mas escrever 150 palavras de introdução. Não voltar à academia, mas colocar o tênis e sair para 10 minutos de caminhada. Quando você define a ação correta, o corpo entende o que tem que começar. E começar é metade da vitória. Existe uma forma de hackear o cérebro que funciona surpreendentemente bem. Intenção de implementação, o famoso se então. Escreva do seu jeito 3 frases para as tarefas que você mais adia. Se for 7h15, então eu abro o arquivo do projeto e escrevo por 20 minutos. Se terminar o almoço, então eu faço 3 ligações de prospecção. Se for 18 horas, então eu visto a roupa de treino e faço 20 minutos em casa. Isso não é mágica, é engenharia de hábito. Você tira o espaço da negociação interna. E quando vier a negociação, você lembra de Sêneca. Enquanto adiamos, a vida passa. A frase dói, mas liberta. Agora, vamos ao mapa de atrito, porque muitas desculpas nascem de detalhes físicos que você pode ajustar hoje. Se você pretende treinar, a roupa deve estar preparada na noite anterior, visível. Se precisa estudar, o material principal deve estar aberto, pronto na primeira aba, e as outras fechadas. Se a tarefa é chata, reduza o atrito do ritual inicial. Deixe um documento em branco com o título certo e a primeira frase rascunhada, para explorar o efeito Zeigarnik a seu favor. Tarefa iniciada tende a puxar sua atenção de volta. Se a sua fraqueza é o celular, mude o ambiente. Celular fora do alcance físico durante blocos de foco, notificações desativadas para aquilo que não é missão crítica e acesso às redes apenas em janelas curtas e definidas. Você não perdeu liberdade, você escolheu quando usar. Liberdade é poder dizer agora não. Talvez você pense que motivação é o que falta, mas motivação confiável nasce da ação, não o contrário. O que te move daqui a 3 minutos é um começo tosco, imperfeito, que produz uma faísca de progresso. Quer um teste agora? Pegue algo que você está adiando há dias. Defina uma ação de 5 minutos. Coloque um cronômetro. Comece. Quando tocar, você escolhe parar ou estender. 9 em cada 10 vezes, você vai querer ficar mais um pouco. Isso ensina ao cérebro um fato novo. Começar não dói tanto quanto parecia. No trabalho, a procrastinação custa caro e se disfarça de eficiência. Você limpa a caixa de entrada, responde tudo, apaga pequenos incêndios e, no fim, não fez a única coisa que movia a agulha. Troque a lista infinita por 3 prioridades de impacto. Bloqueie 2 períodos do dia para elas e trate o resto como se der depois. Se você é autônomo, pense em dinheiro real.
Cada hora adiada de prospecção é receita futura que você mesmo está cancelando. Se é CLT, cada relatório crítico atrasado corrói sua reputação, mesmo que ninguém fale. O estoicismo não romantiza o sofrimento, ele organiza a ação. Uma coisa de cada vez, a coisa certa, agora. Nos estudos, especialmente para provas e TCC, o inimigo número 1 é a meta vaga. Estudar capítulo 4 é abstrato. Resolver 10 questões do tema X e revisar erros é concreto. Escrever 150 palavras é mensurável. Crie um placar visível, X no calendário a cada dia em que cumpriu seu mínimo. Quebre apenas uma regra. Se falhar um dia, não falhe 2 seguidos. Esse compromisso simples mantém a corrente viva sem perfeccionismo. E se você tem pouco tempo, lembre de Sêneca de novo. Não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. 10 minutos diários, por 90 dias, ganham do sábado heróico que nunca chega. E as desculpas emocionais? Eu trabalho melhor sob pressão. Quando eu ficar menos ansioso, eu começo. Sem um ambiente ideal, não rende. Vamos inverter. Você começa apesar da ansiedade, e a ansiedade diminui porque você começou. Você cria um ambiente mínimo de qualidade, mesa limpa, uma água, fone de ouvido, e aceita que a vida real tem barulho. Você trabalha bem sob prazo porque não teve alternativa. Experimente trabalhar sob método e colha a mesma adrenalina como recompensa, não como combustível tóxico. Quero abrir um parêntese rápido com uma quebra de padrão. Pegue o celular agora, abra o alarme e agende um lembrete nomeado Ação Mínima para daqui a 12 horas. Esse alarme não é para pensar, é para fazer o menor passo da tarefa que importa. Se isso parece bobo, melhor ainda. Coisas bobas e consistentes é que mudam a trajetória. Quando pensamos em exemplos públicos, dá para enxergar como adiar a própria saúde. As conversas difíceis e os limites cobram um preço que ninguém vê na foto. Relatos sobre a vida de Heath Ledger, por exemplo, mostram como o acúmulo de pressões, desequilíbrios de rotina e a demora em cuidar da própria saúde mental se tornaram uma mistura trágica. Não é sobre apontar dedos, é sobre reconhecer um padrão humano real. O "depois eu vejo" pode custar caro. Do outro lado, olhe para Dwayne Johnson. Ele não esperou querer para treinar, comer direito e reconstruir a carreira. Ele criou um sistema. Acordar cedo, prioridades claras, disciplina repetida até virar identidade. Esse é o ponto. Quando você repete o suficiente, deixa de ser força de vontade e vira "é o que eu faço". Para transformar isso em rotina, aqui vai um protocolo direto, prático e aplicável para os próximos 7 dias. Dia 1. Escolha um único objetivo que importa de verdade: saúde, estudo, projeto. E descreva a próxima ação com verbo e limite de tempo. Dia 2. Escreva 3 "se então" que disparem essa ação dentro do seu dia. Dia 3. Reduza atritos físicos: roupa separada, arquivo aberto, mesa limpa, celular fora de alcance. Dia 4. Execute 2 blocos de 20 a 40 minutos na tarefa mãe, com intervalo curto. Dia 5. Coloque um X visível no calendário e registre em uma linha o que avançou. Dia 6. Trate recaída como dado, não como drama. Perdi hoje, amanhã começo do minuto 0, mesma hora. Dia 7. Revise o que funcionou, aumente 10% de volume ou dificuldade e comemore com algo simples que não destrua o progresso. Repare que em nenhum momento você esperou motivação. Você construiu direção. Se em algum momento a mente vier com "não dá tempo", responda como um estoico responderia: dá tempo para o primeiro passo, e o primeiro passo sempre cabe agora. Se vier "não está perfeito", lembre de outra máxima prática: feito hoje, vence perfeito nunca. Se vier "e se eu falhar", Marco Aurélio te empresta a resposta: a perda não é outra coisa senão mudança, e a mudança é o deleite da natureza. Falhar hoje e recomeçar amanhã é justamente o que te transforma. Eu quero te propor um desafio específico. Por 7 dias, sem exceção, você vai cumprir um mínimo irrisório: 5 minutos, sempre no mesmo horário, na tarefa que mais importa. Se parar no 5, ok. Se quiser ir além, melhor. O objetivo não é o volume, é provar para si que você é alguém que começa quando disse que começaria. No fim da semana, você vai perceber 2 mudanças. A culpa diminui e o respeito próprio aumenta.
E quando o respeito próprio cresce, as desculpas encolhem. Esse é o ponto alto do estoicismo aplicado. Você volta a confiar na sua palavra. A partir daí, avançar fica menos sobre heroísmo e mais sobre continuidade. Talvez ninguém te conte isso de forma direta, mas muitos dos hábitos que você defende como pequenos prazeres são, na prática, mecanismos de fuga que te enfraquecem com o tempo. Você chama de recompensa o que, no fundo, te retira energia, clareza e respeito próprio. Pensa comigo, aquela taça para relaxar que vira 3, o só hoje do fast food depois de um dia difícil, o eu mereço de horas a fio em série, reels e jogos no celular até de madrugada. Parece inofensivo, mas o preço vem amanhã na forma de cansaço, irritação e culpa. Sêneca alertava que o que nos domina nos torna escravos. Não é sobre moralismo, é sobre soberania. Você é dono do copo, da tela e do prato. Ou eles são donos de você. Esses vícios disfarçados funcionam sempre do mesmo jeito. Há um gatilho emocional, tensão, tédio, solidão, euforia, uma rotina automática. Beber, beliscar, rolar a tela, comprar e uma recompensa rápida, alívio, distração, dopamina. O problema não é a recompensa existir. O problema é ela vir antes do esforço, sequestrando a sua capacidade de escolher. Epicteto nos colocaria a pergunta mais simples e mais difícil. Está sob seu controle? Está. Então você tem campo de ação. E esse campo se abre com decisões minúsculas, repetidas, até se tornarem você. Vamos colocar lupa em situações comuns, porque é aí que a mudança acontece. No fim do expediente, você chega drenado. A cabeça pede um atalho. Se o álcool estiver ao alcance, o caminho está pavimentado. Troque o ambiente antes da vontade, deixe água com gás e limão gelando à vista e o copo de vinho fora de casa, literalmente. Se a intenção for celebrar na sexta, tudo certo, mas que seja uma escolha marcada, não uma muleta diária. O mesmo vale para a comida. Se a geladeira oferece proteína pronta, salada lavada e frutas cortadas, o eu mereço não precisa virar sabotagem. E para a tela, a regra é brutal de simples. Aparelho fora do alcance físico nos seus primeiros e últimos 30 minutos do dia. Se ele não pode te pegar pela mão, você volta a decidir. Existe um ponto que quase ninguém discute. Prazer pode ser combustível ou anestesia. Prazer combustível te energiza depois. Treino, leitura, uma conversa boa. Cozinhar algo que te nutre. Prazer anestesia te suga depois. Compulsão, excesso, fuga. O estoicismo não demoniza prazer. Ele pergunta se, ao fim, o prazer te fortalece. Marco Aurélio diria para olhar além do brilho do primeiro minuto e ver o rastro que fica. Se o rastro é cansaço e arrependimento, é um sinal claro. Quero amarrar isso com 2 retratos conhecidos. Sem cair em fofoca nem julgamento, biógrafos falam de como Kurt Cobain alternava períodos de criação intensa com ciclos de autodestruição alimentados por excessos. A curto prazo, parecia que o escape aliviava. A longo prazo, a espiral cobrou um preço altíssimo. Do outro lado, Novak Djokovic, em outra esfera da vida, notou que certos hábitos, alimentação desordenada, rotinas sem disciplina, drenavam performance e foco. Ele redesenhou o ambiente, fez escolhas impopulares e, com disciplina, transformou o corpo e a carreira. 2 trajetórias, 2 destinos, uma pergunta central. Você está alimentando o que te constrói ou o que te consome? Agora, prática aplicada, sem floreio. Primeiro, mapa pessoal de gatilhos. Durante 3 dias, anote quando bate a vontade de beber, comer besteira ou se perder na tela. Que horas? Onde? Com quem? Qual sentimento veio antes? Não é para se culpar, é para identificar padrões. Segundo, substituições de alta qualidade. Defina com antecedência o que entra no lugar. Fim de dia tenso, caminhada curta ouvindo algo leve, vontade de doce à tarde, fruta com proteína, vontade de beber sozinho, ritual com água gelada e um caderno de 2 linhas para descarregar o dia. Terceiro, janela de uso deliberado. Se quer série, jogue limpo consigo. 1 episódio, alarme para levantar e 10 minutos de alongamento depois. Fora da janela, 0 negociação. Você devolve ao prazer o lugar que ele merece. Quarta peça. A regra do primeiro copo. Prato. Rolagem. O primeiro abre a porteira.
Então crie uma barreira de 2 minutos entre o impulso e a ação. Respire, beba água, caminhe dentro de casa, faça 10 agachamentos. Se a vontade passar, era impulso. Se ficar, você decide com mais lucidez. Sêneca dizia que muitas coisas não ousamos por parecerem difíceis, no entanto, são difíceis porque não ousamos. Ousar aqui é tolerar 90 segundos de desconforto para recuperar a escolha. Quinta peça: pessoas e lugares. Gatilhos são sociais. Se todo happy hour vira excesso e você está tentando mudar, combine uma saída mais curta, troque o bar da esquina por um lugar com comida decente, avise um amigo que você confia que hoje é um dia de leve. Você não precisa virar o chato, precisa virar o dono da sua régua. E se alguém fizer piada, você sorri e muda de assunto. Sua vida vale mais do que um comentário. Talvez você diga, mas eu mereço. Merecimento não é o problema. O problema é a matemática. Se seus merecimentos te deixam mais fraco amanhã, você está pagando juros altos por um alívio barato. O estoicismo cutuca com outra pergunta. O que você quer mais? Um copo hoje ou acordar com energia para construir o que você disse que queria? Não há resposta certa universal. Há coerência com o que você quer de verdade. Vamos a uma quebra de padrão agora, para provar que você tem alavanca. Se puder, levante, pegue um copo de água e tome devagar enquanto me ouve. Sinta a temperatura, o som ao colocar o copo na mesa. É ridiculamente simples, mas acabou de acontecer algo. Você interrompeu um ciclo automático com um gesto deliberado. Essas micro-vitórias são o tijolo da sua identidade nova. Se a sua relação com qualquer substância, tela ou comida saiu do controle, buscar ajuda profissional é ato de coragem, não de fraqueza. Ter um terapeuta, um grupo, um nutricionista, um médico amplia seu repertório e te dá rede. O estoicismo nunca pediu para você lutar sozinho. Pediu para você agir com razão e prudência. Eu quero te propor um experimento de 14 dias, claro, mensurável e humano. Dias 1 a 3, diário de gatilhos e ajustes no ambiente. O que sai de perto, o que entra à vista. Dias 4 a 7, substituições ativas e janelas deliberadas. Escreva no papel o horário do prazer escolhido e cumpra. Dias 8 a 10, aumente em 10% a dificuldade do treino de autocontrole. Mais 5 minutos sem tela pela manhã, mais um copo de água antes das refeições, mais um episódio a menos. Dias 11 a 14. Inclua um reforço de identidade diário, em uma frase curta escrita à mão. Eu sou alguém que cuida do meu corpo e da minha mente antes do meu prazer imediato. Se furar um dia, não transforma em drama. Reinicia no minuto seguinte. Marco Aurélio lembraria: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. O evento já foi. A resposta ainda é sua. No fim dessa quinzena, você não vira santo, mas nota sinais claros. Acordar menos pesado, foco voltando mais rápido, orgulho silencioso de ter dito agora não, quando antes diria tanto faz. Prazer volta a ser escolha, não fuga. E quando isso acontece, o mundo não muda de cor. Você muda de postura. A melhor vingança é não se assemelhar ao ofensor, escreveu Marco. No tema de hoje, o ofensor às vezes é o impulso que te arrasta. Sua vingança é caminhar para frente com lucidez, sem barulho, dono do próprio leme. Você já percebeu como culpar o mundo soa convincente? É quase sempre lógico. A economia não ajuda, o chefe não entende, a família não apoia, o algoritmo não entrega. Só que por trás de cada explicação impecável existe um efeito colateral silencioso. Você se afasta do único lugar onde sua força realmente opera: suas decisões. Epicteto abre o jogo sem rodeios. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Enquanto você investe energia tentando mover o que não controla, abandona o que controla. E é assim que a vida vai ficando pesada. Não porque o fardo cresceu, mas porque você largou a alavanca certa. Vamos traduzir isso para o dia a dia. Você quer crescer no trabalho, mas a empresa está em crise. E isso não está sob seu controle. O que está? Tornar-se a pessoa que resolve problemas que ninguém quer, comunicar progresso semanal com clareza, estudar a competência que falta, ampliar seu círculo de oportunidades fora da empresa. Você quer melhorar financeiramente, mas diz que ninguém ganha bem no Brasil. O que está sob seu controle? Reduzir despesas que não criam valor, aprender a vender uma habilidade,
abrir um canal extra de renda, negociar prazos e preços com serenidade. Você quer ter um corpo melhor, mas a rotina é caótica. O que está sob seu controle? O treino mínimo que cabe no pior dia, a comida verdadeira ao alcance, a hora de dormir que não depende de ninguém. É assim que o estoicismo age. Não com frases bonitas, mas com trocas concretas de foco. Existe um padrão psicológico bem conhecido por trás da postura de vítima. A pessoa atribui o fracasso a causas externas e estáveis. Eu não consigo por causa deles. E o sucesso ao acaso. Dei sorte. Essa narrativa até alivia a dor do momento, mas rouba o poder de mudar. Sêneca oferece outra lente. A sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Quando você assume isso como princípio, a conversa interna muda de "ninguém me ajuda" para "o que eu preparo hoje que me encontra amanhã?" Não é mágica, é matemática de responsabilidade. Quero te dar uma ferramenta simples que vira a mesa em minutos. Pegue um papel e desenhe 3 colunas: controle, influência, observação. Em controle, escreva tudo o que depende só de você: ações, hábitos, palavras, postura. Em influência, anote o que você pode afetar com repetição e exemplo: parcerias, clima de equipe, reputação. Em observação, coloque o que não muda por vontade própria: decisões alheias, mercado, clima, passado. Agora, pegue qualquer problema que te incomoda e distribua os elementos do problema nessas 3 colunas. O exercício parece bobo, mas ele realinha a bússola na hora. A regra é simples: 80% da sua energia vai para a coluna controle, 20% para influência, 0 para observação. Reclamar do que está em observação é como discutir com a gravidade. Você se cansa e nada sai do lugar. Se você lidera um time, essa virada é ainda mais urgente. Lideranças que culpam o mundo treinam equipes para esperar salvadores. Lideranças que assumem responsabilidade treinam adultos para agir. Troque o discurso "ninguém quer nada" por metas claras de processo, com placares visíveis. Exemplo: número de propostas enviadas por semana, tempo de resposta aos clientes, horas de prática em uma habilidade-chave. Quando o resultado não vier, você não acusa pessoas, ajusta processos. O obstáculo que bloqueia o caminho torna-se o próprio caminho, escreveu Marco Aurélio. Tradução prática. Cada entrave vira um projeto com dono, prazo e próxima ação, em vez de virar lamento. No terreno dos relacionamentos, culpar o mundo costuma vir travestido de "eu só reajo". Eu grito porque ele me provoca. Eu sumo porque ela cobra demais. Isso é tirania do externo. Troque por um protocolo de responsabilidade emocional em 3 passos. Primeiro, pausa de 90 segundos antes da resposta. Respiração longa, ombros para baixo, olhar para um ponto fixo. Segundo, frase em primeira pessoa que descreve o fato e o efeito em você. Quando aconteceu X, eu me senti ísilos. Terceiro, pedido objetivo para o futuro. O que eu preciso é Z. Se a outra pessoa topar o jogo limpo, a relação cresce. Se não tapar de forma consistente, seu limite precisa sair do papel. Não é frieza, é respeito por si. O que depende de você? A forma como você responde, os limites que impõe e o lugar onde escolhe permanecer. Agora, uma quebra de padrão, rápida e prática. Aponte o dedo indicador para frente, como se fosse culpar alguém. Perceba a direção do gesto. Agora, vire a mão para si e pergunte: qual é a menor ação sob meu controle que melhora 1% essa situação nas próximas 24 horas? Escreva a resposta em 5 palavras, no máximo. Se a resposta tiver eles, alguém, sistema, não serve. Ajuste até caber em você. Essa microcorreção de linguagem vira ação real. Quero antecipar 2 armadilhas comuns nessa transição. A primeira é confundir responsabilidade com culpa. Culpa olha para trás e te paralisa. Responsabilidade olha para frente e te move. A segunda é cair no extremo oposto e tentar controlar tudo, inclusive pessoas. Isso não é estoicismo, é ilusão. O critério é: se depende de repetição sua, de competência sua, de fronteiras suas, é controle. Se depende da vontade do outro, é influência ou observação. Epicteto dá a régua final. Não busques que os acontecimentos se deem como queres.
deseja-os como se dão e faze o melhor com eles. Talvez você pense que falar é fácil quando não se está no olho do furacão. Então, vamos para o pior dia, aquele em que tudo parece contra. Você acorda depois de uma noite ruim, recebe uma crítica injusta logo cedo, perde um cliente no meio da tarde. O mundo inteiro é observação. O que sobra de controle? Seu trato com o corpo, água, respiração, postura, a próxima tarefa mínima de valor. 5 e-mail-chave, uma proposta enviada, 10 minutos de revisão técnica, a forma digna de encerrar o dia, um balanço honesto, sem se agredir. Esse pior dia bem encerrado vale ouro, porque ele protege o amanhã. A derrota entra, mas não muda sua identidade. Você é alguém que, mesmo no pior, faz o melhor disponível. Se você empreende, culpar o cenário é tentador e, às vezes, estatisticamente correto. Ainda assim, a regra do jogo não muda. Quem sobrevive é quem ajusta a oferta, reduz desperdício, cuida do caixa e conversa com o cliente real. Faça um roteiro de 5 perguntas para cada semana ruim. Qual cliente específico eu ouvi? Qual hipótese testei? Qual custo inútil cortei? Qual parceria explorei? Que mensagem clara eu comuniquei? Ao invés de brigar com o vento, você endireita as velas. É aí que Sêneca volta com força. A sorte encontra quem se preparou. Eu quero te propor um desafio de 7 dias para cimentar essa virada de postura. Dia 1. Faça a matriz, controle, influência, observação para um problema real e haja em uma única linha da coluna controle. Dia 2. Elimine por 24 horas a reclamação não acompanhada de proposta. Sempre que reclamar, acrescente: minha parte é, e faça. Dia 3. Escreva 3, sem tom de responsabilidade, para momentos gatilho. Se a reunião descambar, então peço 5 minutos e proponho pauta. Se o prazo apertar, então aviso com antecedência e sugiro novo cronograma. Se a conversa aquecer, então uso a frase quando X, eu me sinto X, eu preciso Z. Dia 4. Crie um placar de processo para algo que importa. Contatos feitos, páginas escritas, minutos de treino. E marque com X visível. Dia 5. Peça um feedback específico a alguém de confiança sobre um comportamento seu que atrapalha. E aceite sem se justificar. Dia 6. Faça um fechamento de dia em 3 linhas. O que estava fora do meu controle, o que fiz com o que estava no meu controle, o que ajusto amanhã. Dia 7. Realize um gesto de reparo em algo que você tem culpado terceiros. Uma ligação, um pedido de desculpas, um envio de proposta, um currículo. O objetivo não é resolver a vida, é fortalecer o músculo certo. Quando a mente vier com "mas é injusto", reconheça: injustiças existem. O ponto estoico é outro: o que você faz apesar delas. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho, escreveu Marco Aurélio. Cada obstáculo vira laboratório para treinar a resposta que te torna mais capaz. Não é romantizar a dor, é transmutar a energia dela em estrutura. No fim, deixar de culpar o mundo não é virar um robô que não sente. É sentir tudo: frustração, cansaço, medo, e ainda assim, escolher a ação que te mantém autor da sua história. Esse é o benefício prático e imediato. A paz de quem sabe onde investe a força. O resto é barulho. Se você adota essa postura por uma semana, o ambiente talvez não mude. Você muda. E quando você muda, as pessoas começam a te procurar não porque teve sorte, mas porque você se tornou confiável. É assim que a maré vira sem você gritar. E, se em algum momento a dúvida voltar, ouça Epicteto mais uma vez. Lembra-te de que és ator num drama cujo enredo não escolheste. Escolhe, porém, atuar bem o papel que te coube. É exatamente isso que está nas suas mãos agora. E enquanto você reflete sobre tudo o que falamos aqui, lembre-se de que essa jornada não termina agora. Cada ensinamento estoico, aplicado na prática, é um degrau que você sobe rumo a uma vida de mais clareza, força e propósito. O próximo passo já está te esperando logo ali, no vídeo que aparece agora na sua tela. Clique nele, porque ali você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria estoica, avançando para se tornar pelo menos 1% melhor do que você é hoje. Obrigado por estar comigo nessa caminhada e eu te espero no próximo vídeo.